Minha primeira consulta com o médico de família aqui em Portimão. Depois de 3 anos e meio morando em Portimão, finalmente vou ser atendido pelo médico de família e não pelo que está lá de plantão. Quais são os benefícios? O que isso ajuda? Também vou falar sobre a segurança aqui, as diferenças, infraestrutura. Eu vou falar sobre a parte da educação. Tem um monte de assunto e mostrar um monte de construções que estão tendo nesse caminho, porque eu vou caminhando e assim eu vou mostrar para vocês como são as ruas por aqui e dando as minhas impressões. Então, vamos lá, logo depois da vinheta. Não é meu pai cabeludo, nem é nada. Agora, saindo aqui do Centro de Saúde de Portimão, fica mais ou menos 2 quilômetros, 1,9 lá de casa. Eu vou caminhando até em casa, vou mostrando um monte de coisas para você, vou explicar como é que foi a consulta, como é que chegamos a esse médico de família e desde já informo. Sensacional, muito bom. Demos sorte, mais uma vez, em toda a nossa trajetória aqui tem sido assim, de pegar um médico de família muito bom e, rapaz, atencioso, muito atencioso. Mas vamos lá, vamos caminhando, vamos mostrando alguma coisa para você aqui. E você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Uchoa, eu moro em Portimão, aqui no Algarve, no sul de Portugal, já por 3 anos e meio. E temos uma playlist aí sobre os vídeos de Viseu. Tá? Você que quer vir morar aqui no Algarve, nos acompanhe sempre aí, que temos muitas coisas que nós passamos aqui nesse canal sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida aqui já em Portugal por 6 anos quase e principalmente aqui no Algarve. Vamos lá, vamos caminhar. Aqui nós temos a Escola Major David Neto, que bem ao lado nós temos um jardim de infância que estava com as criancinhas ainda ali. E aqui as aulas acabaram, né? Não está vazio. Agora entramos no dia, hoje é 1º de julho, nas férias desportivas de verão, onde nós vamos mostrar mais adiante como é que a nossa filha, o que ela faz nessa época de férias, né, escolares, que agora aqui no hemisfério norte, férias escolares, verão, tudo para. Só vão voltar às aulas lá para o dia 15 de setembro, mais ou menos por aí. Aqui vai sair, atrás daquele prédio é o Mercado Municipal de Portimão, tem um vídeo aí do Mercado Municipal, tem mais de um, é bem interessante. Então o Centro de Saúde onde sair é ali, ao lado do Centro de Saúde nós temos um hospital particular, o São Camilo, e nós vamos caminhando até lá a minha casa, que fica mais em direção à praia. Nós estamos aqui talvez uns 3 quilômetros da praia, né? E é onde até estão saindo esses prédios mais novos aqui. Tem 3 prédios subindo nessa região, ó. Ali tem esse outro aqui e mais um ao lado sendo construído. E é Portimão aí no desenvolvimento. Ali é um hotel que está sendo revitalizado, ele estava parado, abandonado e agora estão ali. Aqui então a escolinha Major David Neto, que vai atender o pessoal que mora nessa região, que vai atender o pessoal que mora na Quinta da Malata, né? E pegando aqui a região do Mercado Municipal, onde então você vai morar num local e aí tem aquela escola que atende aquela região, não é você que escolhe, né? E vou tentar fazer um vídeo aí mais pra frente dessa questão das matrículas, porque você não escolhe a escola porque ela é melhor, você escolhe porque ela está mais próxima de casa, a prioridade é essa. Primeira prioridade, vão ter outras prioridades, mas basicamente é essa a prioridade. Uma coisa que eu quero mostrar e que é bem interessante, que o pessoal fica falando algumas besteiras aí, e nós temos aí uns vídeos, procurem aí o último vídeo, onde nós falamos bastante sobre o parar de mimimi, vem com sangue nos olhos, te prepara, porque sem preparo você não vai sair da merda que você tá para outro canto, e isso tudo tem que ser revisto na sua cabeça. E um dos comentários, ele veio até no nosso direct, ele não foi nem no público, sensacional. O rapaz disse que trabalha como segurança à noite e estuda informática, né? Oh meu Deus, análise de sistemas, alguma coisa assim. Está se preparando, a esposa, por tomar conta do filho, eles não terem com quem deixar. Ela vende doces, estuda marketing digital intensamente para que eles possam vir
para Portugal. Então, planejamento, né, gente? Veja o planejamento desse casal. O casal está se preparando, ele na área da informática, na área de TI, sempre se consegue uma coisa mais fluida, né? Ó, a gente consegue fazer análise clínica aqui nesse laboratório, que sempre tem coparticipação. Eu estou cheio de exame aqui, eu acho que eu já vou parar até aqui para tentar ver esse tipo de marcação que eu preciso. Pronto, as instruções obtidas, porque, opa, calma Henrique, segura o telemóvel, porque tem uma série de coisas aí que eu vou precisar fazer exames, o médico passou uma série de exames, estava já aí 3 anos e meio sem um médico de família, e com isso, só mesmo quando eu tinha alguma coisa pontual e vinha no médico do dia, chegava mais cedo, você tem que pegar a partir das 10 que distribuem as senhas para falar, já contei aí, eu vou deixar aqui no card, num vídeo, mais ou menos como é que é o procedimento. Então marquei ali para poder saber se tinha algum preparo para algum daqueles exames. Não, normal, chegar amanhã sem marcação mesmo, você faz o exame normalmente, tranquilamente. Quem não conhece, eu já fiz um vídeo sobre a Quinta da Malata, que é uma área bem residencial e está muito próximo a uma série de coisas, tem uma série de comércios, mercados, tá ali o pessoal conversando, batendo papo, logo ali fica o estádio do Portimonense, o estádio de Portimão, né? Portimonense faz os seus jogos ali. E aqui a Quinta da Malata, vamos lá, essa é a principal rua que eu gosto muito, aqui foi onde nós adquirimos nosso carro, recomendo. Vai lá, fala com o nosso amigo Pedro, tem um vídeo no canal também, tá? E pronto. Eu quero pontuar sobre essa questão da saúde. Nós ficamos 3 anos e meio sem um médico de família. Quando nós chegamos em 2018, tivemos médico de família em Viseu, mas isso não é um privilégio nosso, né? Não tem nada a ver com qualquer outro tipo de questão. Estamos aí com cerca de 1.700.000 moradores de Portugal, não necessariamente portugueses, sem médico de família. Por mais que queiram imputar isso somente aos imigrantes, nós temos 1 milhão de imigrantes. Então tem 700.000 portugueses aí, que independente, ainda teríamos aí os 700.000 sem um médico de família. Tá? Um número muito grande de gente, mas com o tempo isso vai sendo solucionado. Basta implementar algumas coisas aí, tem uma estratégia. Isso é problema da administração. Então, como eu falei, ali está o estádio Portimão, né? E pronto. Então não tinha médico de família, como é que se fazia? Você chegava às 9 horas da manhã lá no centro de saúde. No centro de saúde você esperava dar 10 horas, distribuíam senhas de acordo com a disponibilidade daquele dia, às vezes 20, às vezes 30, às vezes menos, para poder ser atendido pelo médico que estava naquele dia estipulado para fazer os atendimentos ocasionais. E aí você passava por um enfermeiro, o enfermeiro dizia se você realmente necessitava de uma consulta e aí sim você era encaminhado ao médico no mesmo dia, né? À tarde normalmente, e aí ele passava ou não, uns com muito pouca vontade, um médico específico, que médico ruim, muita gente já falou mal dele. O atendimento dele é péssimo, empatia zero, e o negócio dele é cantar. O povo veio de cantadinha com a Thay, e pronto, mas passou. Mas mesmo assim, ele, com tanta insistência, nós conseguimos com ele, que já foram 2 vezes que nós fomos atendidos por ele, conseguimos com ele o que era necessário, mesmo ele não querendo passar uma ecografia, no caso do lipoma que a Thay tinha, que virou cirurgia, ele disse, não queria passar. Tanto passou que realmente foi encaminhado para a cirurgia. Pronto, para vocês entenderem como é que é a nossa situação com esse cidadão. Vamos lá, então é assim que funciona a questão do médico. Então você vai agora com o médico de família, demorou 1 mês para marcar consulta com ele, vou ser bem sincero. Mas ele passou todos os exames preventivos de todas as doenças possíveis que eu tenho, para que nós possamos saber como é que está, coisa que não fazia há muito tempo.
Por exemplo, eu não me lembro de ter feito espirometria aqui em Portugal. Eu tenho efizema, uso as mesmas medicações há 5, 6 anos e eles não, vamos ver isso aí. Vamos ver como é que está e ver se continua no mesmo tratamento. A oftalmologia já me colocou na fila, lógico que a fila vai demorar para um especialista. Eu já fiz cirurgia de catarata em um olho lá em Viseu e eu sei que tem no outro, e senão nunca vou poder ter um óculos definitivo, porque a evolução vai tendo aqui nesse olho direito. E ele já me colocou na fila. Várias coisinhas que eu tenho reclamado e pronto. E agora dessa vez, graças a Deus, vai tudo encaminhar. Então assim que funciona a saúde pública hoje. Não é tão célere, mas se quer célere, existe um lugar ali, você paga rapidinho. Entendeu? Então é dessa forma. Agora vamos mostrar, eu quero mostrar a cidade. Deixa eu mostrar, ao invés dessa cara feia aqui, mostrar pra lá. O continente está aqui. No continente nós temos cinema, nós temos banco, nós temos lavanderia, livraria, cabeleireiro, farmácia. Então é um shopping, tá? É um centro comercial, como chamam, mas é um verdadeiro shopping com restaurantes, com tudo. E a Quinta da Malata, uma área bem residencial, onde tem vários prédios, mas está muito perto, no meu ponto de vista, da região de praia, para os padrões daqui, né? Não para os padrões de alguns brasileiros que querem morar no pé na areia. Eu, particularmente, não teria muita vontade de morar no pé na areia, porque a sazonalidade pode incomodar. Essa época agora de julho, agosto, muito movimento, até mesmo para chegar em casa, né? E, bem, e as pessoas se divertindo, o álcool subindo na cabeça, isso pode ser um pouco de incômodo. Outra diferença, e que ficam falando muito conosco aí, mas aqui também temos isso, temos aquilo, aqui é muito bom. Sim, gente, é bom, o Brasil é lindo. Só que eu não quero morar aí, não quero, não Por quê? Porque se você olhar, acho que eu não vou passar, o dedão, acho que eu não vou passar em frente a nenhuma, nossa, tá aí ó, grande mercearia indiana, com preços imbatíveis, é o tanto que tem agora de indiano, até mercado tem indiano, coisa que eu não tinha há pouco tempo atrás, viu? Lá está o restaurante indiano, aqui está o restaurante, é o mercadinho. Aqui nós temos o continente. Aqui nesse pedaço é uma escola particular, que eu acho que vai até o 4º ano, talvez, ou só jardim de infância, não tenho bem certeza. Porque aqui também, na questão da educação, muita gente aí confunde alguma coisa. Nós não temos escola particular do 5º ano em diante, tá? Você tem que matricular na pública mesmo. A pública é filho do doutor, do policial, do engenheiro, do faxineiro, de quem quer que seja, está na escola pública. Todos estão juntos. Não há essa divisão, né? E se quiser escola particular, somente a bilíngue em Lagoa, talvez seja mais perto. Isso do 5º ano em diante. Até o 4º ano tem, tá? Algumas escolas particulares. Aqui é o Alto do Quintão, gosto muito dessa região. É uma região que tem uns prédios, todos esses prédios aqui, a maioria deles tem piscina. Eu não vou dizer todos porque eu sei que um não tem. Não sei se tem mais algum que não tenha piscina. Mas como eu já vendi imóvel aqui, como eu já visitei vários outros imóveis, eu sei que um não tem piscina. Mas tem uns, salvo engano, aqui ele tem piscina embaixo, tem piscina no terraço. Os imóveis aqui vão de 160, 180 a 200 mil. E um quarto, 160, 170 talvez um T0. 2 quartos na faixa de 250, 3 quartos, 300, 300 e pouco. Mas são apartamentos muito bons. Tem uma perto de comércio, como vocês viram ali, perto do centro de saúde, que eu vim andando. E está perto da praia também. Mas na frente a gente fala mais um pouco. Aqui no Alto do Quintão, como você tem uma diversidade muito grande de T0, T1, T2, T3, T4, T4 mesmo, eu sei de 2 aqui, tá?
são os 2 térreos com piscina privativa para eles, uma área sensacional. Eu conheço os imóveis, sei que tem um deles à venda, tá? E pronto, além da piscina grande que nós temos aqui do prédio, temos um salão de ginástica, nós temos um salão de ginásio, eu queria confundir salão, é um salão de festa, temos um ginásio que seria uma academia, um prédio novo, só tem um mais novo do que esse aqui no Alto Quintão. Eu já vendi aquele ali, opa, foca, vamos lá, aquele ali que está todo fechado, que a varanda pega todo o imóvel de esquina. É também um imóvel sensacional. Foi vendido para um grande amigo brasileiro que mora na Alemanha, né? Ele comprou esse imóvel aqui. Ó, construção, vou mostrar mais para vocês. Olha aí, subindo prédios, não param. E ali na frente eu vou mostrar mais um pouco. Aqui é o Alto do Quintão, uma região que eu gosto bastante mesmo, porque está muito próxima ao comércio, muito próximo ao mercado, as facilidades que ele traz, e também nós temos aqui a proximidade da praia, o Parque da Juventude que está ali sendo remodelado, é muito interessante. O mais novo aqui da região está aqui, ó, Terraços da Cidade, bonito ele, né? E o mesmo construtor que está com o terreno que a gente passou ali atrás. O que eu gosto bastante, olha, botaram esses pinos aqui, não existiam, porque aqui também virava estacionamento aqui no meio, os carros aqui no meio, porque quem não tem garagem realmente passa um probleminha aqui, né? E o que eu gosto é da estrutura da cidade, até mesmo nas cidades pequenas que nós vamos aí, já fomos a várias delas. Vamos situar Vila do Bispo, São Bartolomeu de Messines, lá para Viseu, nas aldeias, fiação, não tem poste, tudo subterrâneo, gente. Não tem poste, aquela fiarada, a aldeia tem a infraestrutura, tudo subterrâneo. Nós tivemos aqui a passagem de tempestades e mais tempestades. Lá em Viseu teve um furacão que, quando chegou na costa, ele baixou o grau, nem piscou a luz. No Brasil, ela tinha ficado sem energia horas, né? Então é uma coisa que eu acho mas bem diferente o desenvolvimento, né? Que aí fica falando que não é do Brasil. Não, o Brasil é rico, é diferente. Mas só que essa riqueza, ela não é passada para a população, né? O fato de ser o 8º, 9º país mais rico do mundo não diz que a população tem o serviço de um país com 8ª, 9ª economia do mundo. Diferente daqui, que não é um dos mais ricos, mas tem uma infraestrutura de saúde, educação, estrutura, segurança que o país mais de a 8ª economia do mundo não oferece. Deixa eu mostrar para lá, que deixa para lá, que se eu quisesse falar de lá, eu teria que estar lá. Alto do Quintão, com seus prédios, e deste lado de cá, a gente tem um amparo, aqui do amparo. Esses prédios estão saindo aqui, né, com muita força, e a construção não para. Eu conto aí para mais de 10 a 15 imóveis sendo erguidos em Portimão ao mesmo tempo. Isso tem uma valência muito grande. Então, eu gosto daqui dessa região do Amparo, também pelos mesmos motivos ali do Alto do Quintão. E aí, ó, isso aqui é um prédio, isso aqui é outro prédio. São 2 empreendimentos distintos que nós temos. Inclusive, tem mais um aqui na rua saindo. Então, essa infraestrutura que nós temos é interessante. Outra coisa que eu ia falar lá atrás e me impressionei ali com o mercado indiano, que é uma coisa que está se expandindo, mas talvez com essas regras novas da imigração isso tudo pode ser que seja travado um pouco, né? Ou que se dê mais fiscalização à forma que está sendo feito. Aqui, ó, esse prédio saindo, isso aqui, salvo engano, é o Jardim do Amparo, e aquele de lá é o Wave, eu acho que sim, se eu não estou confundindo, porque aquele também está saindo, com a outra etapa ali atrás, né? E por aí vai. Então, acho que lá atrás eu estava começando a falar para você sobre segurança e que eu ia falar que você não ia encontrar nenhum banco no caminho. Por quê? Não tem porta giratória. Por mais que você diga que tem lugar bom no Brasil, as pessoas, tem um lugar aqui que tem tudo isso. Não, não tem tudo isso. 60 mil habitantes, índice de segurança, índice de homicídios por 100 mil habitantes, girando de 1 para menos,
tá? Tenha, querendo ou não, um ensino superior particular. Temos teatro, temos 8 salas de cinema, temos shopping, temos uma série de atividades aqui. Então me mostra essa cidade de 60 mil habitantes. Mas eu vou agregar, porque uma pessoa falou muito bem, não tem porta giratória aqui, gente, no banco. Não tem aquele segurança armado lá dentro. Em qualquer cidade do Brasil, eu duvido que não tenha porta giratória numa agência bancária. Eu duvido que não tenha um segurança armado lá dentro. Isso gera custo, né? Gera custo no condomínio, gera custo na empresa, gera custos em todos os sentidos. Não, aqui não tem esse custo. Vou assistir um vídeo num canal que eu já acompanhava antes de chegar aqui, o André Oliveira, brasileiro na Europa. É um dos poucos canais sérios que ainda continuam desde aquela época que eu vim, né? E eu gostei muito. Ele falou desse tema da segurança e eu assino embaixo tudo que ele falou. Você vai lá assistir o vídeo dele, brasileiro na Europa. O André, assim como eu, nós falamos várias vezes que, por mais que você ache que sabe que é segurança, porque você mora num condomínio maravilhoso, ou que você mora numa cidade XPTO, que é muito tranquila, você não sabe o que é viver segurança. Saber que é seguro é uma coisa, experienciar segurança é outra, porque eu estou andando aqui com o meu iPhone, assim como ele falou também no vídeo, eu tenho certeza, a única certeza que eu tenho, porque na vida a gente só sabe, aliás, tem duas, a gente sabe que vai morrer um dia. Outra é essa, que ninguém vai chegar aqui, ninguém, para tentar tomar meu telefone, para levar meu celular, para a minha mente não fica bloqueada para coisas assim. Opa, trocar de braço, gente, cansou. Para autoproteção, sabe? E isso, eu já falei no vídeo anterior, isso liberta para você para produzir ou para não fazer nada. Mas não tem que ficar se preocupando. Eu não estou preocupado se vão pegar aqui meu telefone de mais de 1.000 euros, se vão pegar os microfones que custaram 300 e tantos euros, se o relógio, a minha roupa, que eu consegui comprar com meu dinheiro e foi trabalhando, não foi dado, não. Porra, não tem essa preocupação. Então, essas são as questões assim bem interessantes. Bem, não cheguei em casa ainda, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pedindo que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu like e fala se quer mais vídeos assim de ruas. Tem inscritos que sentem saudade, porque quando eu morava lá em Viseu, os vídeos eram muito assim, eram de rua. E as pessoas falam, poxa, eu queria você andando na rua, eu vou tentar andar mais, mas vai depender de você, se você quer ou não. Um abraço, até a próxima.